Sente isso? Um peso, invisível, apertando seu peito a cada amanhecer. Uma luta constante contra uma maré que te puxa para trás, não importa o quanto você se esforce. Essa resistência não é acaso, nem azar. São decretos espirituais contra você, ativos há muito tempo. Palavras e sentenças lançadas sobre sua vida, sua família, suas finanças, sua saúde, seu propósito. Palavras que se tornaram realidade, aparentemente inabaláveis. Mas hoje, neste instante, você vai descobrir como romper essas correntes invisíveis que impedem a plenitude que Deus planejou para você. Você está prestes a entrar numa dimensão de autoridade espiritual que poucos conhecem e menos ainda ousam exercer. O que compartilharei não é apenas mais uma oração. É uma ferramenta espiritual forjada no fogo da palavra, temperada com a autoridade que vem do trono celestial e ativada por uma fé audaciosa que move montanhas. Não é fórmula mágica, mas uma declaração de guerra contra tudo que obstrui a manifestação do seu destino em Cristo. Um martelo espiritual que quebra jugos, um fogo que consome amarras, uma espada que corta as raízes dos decretos malignos que sufocam as sementes da grandeza que Deus plantou em você. O que mais me impressiona é que muitos crentes vivem sem exercer essa autoridade que já lhes pertence. Andam de cabeça baixa, aceitando circunstâncias e limitações como sua cruz, quando na verdade estão muito abaixo de sua herança espiritual. Hoje, isso muda para você. Nos próximos minutos, você testemunhará uma mudança sobrenatural em sua atmosfera espiritual e sentirá as peças da sua vida se reorganizando segundo a perfeita vontade de Deus. Se você está pronto para experimentar uma vitória sobrenatural nas próximas 24 horas, convido você a acompanhar este vídeo até o final, a ativar sua fé agora mesmo dizendo Amém nos comentários e a se inscrever neste canal para continuar recebendo essas ferramentas de libertação e conquista espiritual. O inimigo não quer que você ouça o que vem a seguir, mas Deus o trouxe aqui com um propósito divino. É hora de quebrar todo decreto inimigo sobre sua vida. No livro de Jó, encontramos uma revelação poderosa sobre a natureza dos decretos espirituais. Suas palavras, alinhadas à vontade de Deus e pronunciadas com autoridade e fé, têm o poder de estabelecer realidades no mundo natural. Não são simples desejos ou esperanças vagas, mas declarações com autoridade divina. A mesma verdade ressoa em as palavras pronunciadas com fé absoluta, desbloqueiam milagres. Mas aqui está a revelação que muda tudo. Assim como temos autoridade para decretar bênçãos, o inimigo também trabalha para estabelecer decretos de maldição sobre nossas vidas. Esses decretos podem vir de palavras negativas ditas por outros, de pactos ancestrais ativos em sua linhagem familiar, ou mesmo de palavras de autossabotagem que você mesmo pronunciou em momentos de fraqueza, frustração ou desespero. Você se pergunta por que enfrenta os mesmos obstáculos repetidamente? Por que, a cada passo rumo ao seu propósito, surge uma complicação que o detém? Por que relacionamentos importantes se deterioram seguindo o mesmo padrão? Por que sua economia parece ter um teto invisível, não importa o quanto você trabalhe? Esses são os efeitos de decretos negativos ativos que precisam ser cancelados. A boa notícia é que Cristo anulou o documento dos decretos que havia contra nós, que nos era contrário, removendo-o e pregado na cruz, despojando os principados e as potestades. Esse é o nosso fundamento legal espiritual para anular todo decreto que atua contra nós. Cristo já pagou o preço para invalidar qualquer sentença adversa. Esse princípio não é abstrato, é intensamente prático para a sua vida diária. Ao compreender que muitas de suas lutas não são casuais, mas consequência de decretos espirituais ativos, você vê suas circunstâncias sob uma nova perspectiva.
Você não luta contra pessoas, situações ou azar, mas contra uma batalha espiritual que requer armas espirituais. E uma das mais poderosas é a autoridade para cancelar decretos negativos e estabelecer novos, alinhados à perfeita vontade de Deus. Agora, feche os olhos, se for seguro, e visualize esses decretos negativos como correntes invisíveis presas a diferentes áreas de sua vida. Correntes que talvez você nem sequer sabia que existiam, mas que sentiu seus efeitos limitantes por anos. Imagine essas correntes pesadas e enferrujadas, prendendo seus sonhos, sua saúde, seus relacionamentos, suas finanças e seu propósito. Sinta seu peso por um instante. Reconheça sua existência. Respire fundo e permita que essa verdade penetre em seu espírito. Essas correntes, embora pareçam inquebráveis, não têm autoridade legal para permanecer em sua vida. Não quando você conhece a verdade, não quando exerce a autoridade que Cristo lhe deu. Cada respiração o enche de uma nova consciência de poder espiritual, uma autoridade adormecida dentro de você, esperando ser ativada. Enquanto permanece neste momento de quietude, sinta a presença de Deus o envolvendo. Você não está sozinho nesta batalha. O mesmo Espírito que ressuscitou Cristo habita em você e está pronto para manifestar seu poder através de suas palavras, através de sua fé decidida. Neste momento, algo está mudando em seu interior. Não uma mudança externa ainda, mas um despertar profundo do guerreiro espiritual que Deus criou em você. Prepare-se para o que vem a seguir, pois você está prestes a entrar numa dimensão de autoridade que transformará não apenas a forma como você se vê, mas a maneira como os poderes das trevas o percebem. Você está prestes a redescobrir quem você realmente é em Cristo. Há um fogo que começa a queimar no fundo do seu ser neste instante. Não é um fogo comum, mas o fogo da autoridade divina que sempre esteve lá, talvez adormecido sob camadas de dúvida, medo ou ignorância espiritual. Esse fogo não vem de você, vem do trono de Deus, e agora se manifesta em você como um lembrete de quem você é em Cristo Jesus. Você não é vítima das circunstâncias, nem produto de seus erros passados, e definitivamente não está à mercê dos decretos do inimigo. Você é filho, filha do Rei dos Reis, revestido de autoridade para desfazer obras de escuridão e estabelecer o reino de Deus onde seus pés pisam. Declaro neste momento que toda a identidade falsa que você tem carregado se quebra agora mesmo. Essas etiquetas que outros colocaram em você, essas limitações que você mesmo impôs, esses diagnósticos negativos sobre seu futuro, todos esses decretos falsos perdem seu poder agora. Eu recebo a verdade sobre quem eu sou em Cristo. Sou mais que vencedor. Sou cabeça e não cauda. Sou herdeiro de promessas eternas. Sou quem Deus diz que eu sou. Sinto essas definições falsas se quebrando como correntes enferrujadas, incapazes de conter o poder da verdade divina que agora flui em mim. A autoridade que sinto despertando não é emprestada ou temporária. É minha herança legítima como filho de Deus. Em nome de Jesus, eu decreto que toda a operação das trevas contra a minha vida perde seu efeito legal neste momento. Sinto o poder do sangue de Cristo se ativando como um escudo impenetrável ao redor da minha vida, minha mente, minha família, meu propósito divino. Não há decreto inimigo que possa permanecer de pé diante da autoridade superior do nome de Jesus, que agora invoco sobre cada área da minha existência. Esse despertar não é apenas emocional, é um despertar de consciência espiritual que me permite ver com clareza os campos de batalha onde devo exercer domínio. Não vivo mais na ignorância das estratégias do inimigo. Meu discernimento se aguça para identificar cada decreto negativo que tem operado contra mim, e minha fé se fortalece para cancelá-los um a um. Para experimentar plenamente esse despertar interior,
Você precisa identificar os bloqueios específicos que impediram seu avanço até agora. Esses bloqueios não são apenas obstáculos físicos ou circunstanciais, mas fortalezas mentais e espirituais que o inimigo construiu estrategicamente para mantê-lo em derrota ou estagnação. Quais são as vozes internas que constantemente sussurram que você não é suficiente? Que medos recorrentes paralisam suas decisões quando você está prestes a dar um passo de fé? Que padrões de pensamento autodestrutivos você normalizou a ponto de não os reconhecer mais como anormais? O primeiro passo para a vitória é reconhecer esses bloqueios por aquilo que eles realmente são: decretos inimigos projetados para sabotar seu destino. Eles não são parte de sua personalidade, não são simplesmente como você é. São infiltrações tóxicas em seu sistema de crenças que precisam ser expostas e eliminadas. Uma mentalidade de vitória começa quando você se recusa a se identificar com seus fracassos passados e começa a se ver através dos olhos de Deus. Quando se lembra de um erro passado, contrarie-o imediatamente com a verdade de quem você é em Cristo. Quando sentir que não tem o necessário para enfrentar um desafio, lembre-se de que não depende de suas próprias forças, mas do poder ilimitado daquele que o chamou. Comece hoje mesmo a auditar seus pensamentos. Cada vez que detectar um pensamento de derrota, substitua-o imediatamente por uma declaração de vitória baseada na palavra de Deus. Não permita que nenhum pensamento negativo permaneça sem ser desafiado. Esse exercício de renovação mental não é opcional. É fundamental para demolir as fortalezas que o inimigo construiu em sua mente ao longo dos anos. Seu despertar interior se manifesta quando você começa a falar diferente, a pensar diferente e a agir diferente. Quando você se recusa a se alinhar com os decretos negativos e conscientemente escolhe se alinhar com o que Deus diz sobre você. Isso não é uma mudança superficial, é uma transformação radical que começa em seu espírito e se manifesta progressivamente em cada dimensão de sua existência. Agora que você despertou para sua verdadeira identidade e autoridade, é hora de colocar essa revelação em movimento. Fé sem obras está morta, e uma revelação sem aplicação prática se torna uma simples teoria sem poder transformador. O que você está experimentando agora não é apenas um momento inspirador, é o catalisador de uma mudança permanente na forma como você navega sua vida diária, como enfrenta desafios e como avança para seu destino divino. Declaro que hoje se ativa em minha vida uma nova dimensão de disciplina espiritual. Não por obrigação ou legalismo, mas como resposta natural ao amor e à graça que recebi. A cada manhã, acordo com um propósito renovado, sabendo que minhas ações diárias não são rotinas vazias, mas passos estratégicos que me alinham com meu chamado eterno. Sinto o fogo do Espírito Santo queimando dentro de mim, consumindo toda a preguiça espiritual, toda a procrastinação, toda a conformidade com a mediocridade. Eu decreto que cada área da minha vida está agora sob o senhorio completo de Cristo. Meu tempo, meus recursos, meus relacionamentos, meus talentos, tudo o que eu sou e tudo o que eu tenho se torna um canal para manifestar a glória de Deus. Não há separação entre o espiritual e o secular em minha vida. Tudo tem propósito, tudo tem significado eterno, quando vivido sob essa perspectiva de alinhamento divino. Sinto meu espírito se sincronizando com o coração do Pai neste instante, criando uma harmonia perfeita entre minha vontade e a dele. Agora, reconheço que essa nova orientação deve se manifestar em estratégias práticas que quebrem os ciclos de passividade espiritual que talvez tenham caracterizado etapas anteriores de sua caminhada com Deus. A procrastinação não é simplesmente um mau hábito, é uma estratégia do inimigo para atrasar a manifestação do seu propósito.
Cada dia que você adia o que sabe que deve fazer é um dia que o inimigo ganha na batalha por seu destino. Para combater essa paralisia espiritual, implemente a estratégia dos primeiros 15. Dedique os primeiros 15 minutos de cada dia a alimentar seu espírito antes de consumir qualquer conteúdo do mundo. Nenhuma rede social, nenhuma notícia, nenhuma mensagem. Apenas você e Deus, estabelecendo o tom espiritual para as próximas 24 horas. Nesses primeiros momentos do dia, declare em voz alta o cancelamento de todo decreto negativo sobre as horas que você tem pela frente. Outra estratégia prática é a técnica do próximo passo pequeno. Quando se sentir sobrecarregado pela magnitude de um chamado ou projeto divino, não se concentre no resultado final, mas simplesmente no próximo pequeno passo que você pode dar hoje. A paralisia vem quando olhamos para a montanha completa. A vitória vem quando nos focamos no próximo passo à nossa frente. Pergunte a si mesmo a cada manhã: qual é o próximo passo pequeno que posso dar hoje para avançar em direção ao meu propósito? Para discernir a direção de Deus em situações específicas, desenvolva o hábito da pausa sagrada. Aqueles momentos intencionais durante o dia em que você para completamente, respira fundo e se sintoniza novamente com a presença de Deus. Nem todas as decisões requerem longos retiros de oração. Muitas vezes, o que precisamos é simplesmente essa pausa consciente que nos permite ouvir a voz suave do Espírito nos guiando. Lembre-se de que a clareza sobre seu propósito raramente vem em estado de inatividade. Enquanto você avança, enquanto se move na obediência à última instrução que recebeu, que Deus revela o próximo trecho do caminho. Não espere ter toda a revelação para começar a se mover. Dê o primeiro passo com a luz que você tem, e mais luz virá enquanto você avança. A ação, mesmo imperfeita, é preferível à paralisia perfeita. Seu propósito não se realizará automaticamente. Requer sua participação ativa, sua determinação diária de cancelar todo o decreto de mediocridade, conforto ou medo que o mantenha na margem em vez de se lançar às águas profundas onde os milagres acontecem. Cada pequena decisão de obediência hoje está construindo o momentum espiritual que eventualmente quebrará toda barreira que o inimigo colocou em seu caminho. À medida que você avança nesse caminho de cancelamento de decretos inimigos e ativação de sua vitória sobrenatural, prepare-se para a inevitável resistência. A Bíblia nos ensina claramente que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, governantes das trevas e hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Quando você começa a exercer sua autoridade espiritual, quando começa a cancelar decretos que estiveram vigentes por anos ou até gerações, você provoca uma reação no reino espiritual. Declaro que estou equipado com toda a armadura de Deus para me manter firme contra todo contra-ataque do inimigo. O cinto da verdade garante minha identidade. A couraça da justiça protege meu coração de toda condenação. Meus pés estão calçados com a prontidão do Evangelho da Paz, que me dá a estabilidade em tempos de tempestade. O escudo da fé extingue todos os dardos inflamados que vêm contra minha mente e emoções. O capacete da salvação guarda meus pensamentos em perfeita paz. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, me dá poder ofensivo para cortar de raiz todo decreto maligno que se levanta contra meu propósito divino. Eu recebo agora mesmo um espírito de poder, de amor e de domínio próprio que expulsa todo medo. Sinto meu ser interior se fortalecendo com o poder de seu espírito para me manter inabalável diante de qualquer circunstância adversa. Tenho a autoridade para resistir ao inimigo, e ele tem que fugir de mim. Não sou eu quem luta, é Cristo em mim quem já venceu a vitória. Eu simplesmente me posiciono nessa vitória já assegurada.
A guerra espiritual não é um evento único, mas um estilo de vida, e a resiliência que você precisa para manter seus decretos de vitória ativos requer estratégias práticas e consistentes. Primeiro, você deve desenvolver a disciplina de guardar sua mente. Seu principal campo de batalha é mental. É lá que o inimigo tentará plantar novamente sementes de dúvida, medo e incredulidade para neutralizar seus decretos positivos. Estabeleça um perímetro de proteção ao redor de sua mente, sendo extremamente seletivo com o que permite entrar através de conversas, conteúdo que consome e relacionamentos que mantém. Segundo, implemente a prática do decretal diário. Um momento específico a cada dia em que você verbaliza em voz alta o cancelamento de decretos negativos e a ativação de decretos alinhados com seu destino divino. As palavras faladas com autoridade e fé têm um poder criativo que raramente apreciamos plenamente. Não subestime o impacto cumulativo de declarar diariamente verdades espirituais sobre sua vida, sua família, suas finanças e seu chamado. Terceiro, cultive relacionamentos que fortaleçam sua nova perspectiva espiritual. Cerque-se estrategicamente de pessoas que compreendam o poder dos decretos espirituais, que falem vida sobre você e que o ajudem a permanecer firme quando a pressão aumentar. Afaste-se conscientemente de relacionamentos tóxicos que constantemente pronunciam morte, limitação ou incredulidade sobre sua vida, mesmo que disfarçados de realismo ou preocupação sincera. A verdadeira resiliência espiritual floresce quando você aprende a interpretar corretamente a resistência. Quando enfrenta obstáculos depois de ativar um decreto de vitória, não o veja como evidência de que não está funcionando. Essa resistência é frequentemente a confirmação de que você tocou um nervo no reino espiritual, de que está desmantelando algo que o inimigo havia estabelecido cuidadosamente. A resistência não é um sinal para recuar, é um convite para pressionar com maior determinação, sabendo que a manifestação de sua vitória está mais próxima do que você pensa. Compartilhe esse testemunho com alguém que precisa ouvir essa mensagem de esperança e libertação. Comente amém para selar essa declaração de fé em sua vida e peça mais orações se você sentiu o toque de Deus neste momento. No meio desta batalha espiritual, onde decretos malignos são desfeitos e bênçãos divinas se manifestam, existe um refúgio de paz intocável pelo inimigo, um santuário interior inabalável, mesmo diante das maiores tempestades. Esta não é uma rendição passiva, mas uma paz sobrenatural que nasce da certeza inabalável da vitória já conquistada, do preço pago na cruz, da batalha fundamental vencida. Declaro agora com todo o meu ser que meu coração repousa nessa paz que transborda todo o entendimento. Não é uma paz dependente de circunstâncias externas, mas uma profunda tranquilidade que emana da minha comunhão íntima com o Príncipe da Paz. Recebo essa paz como um rio incessante, lavando toda a ansiedade, dissolvendo a tensão, criando um oásis de serenidade no meu íntimo, inatingível por qualquer tempestade externa. Entrego-me totalmente aos cuidados perfeitos de um pai que vê o começo e o fim, que tece cada acontecimento, mesmo os dolorosos, num tecido de redenção cuja beleza só contemplaremos na eternidade. Confio plenamente em sua infinita sabedoria, muitas vezes além da minha compreensão limitada. Liberto-me da necessidade de controlar, de entender tudo, de ter respostas imediatas. Minha alma encontra descanso em saber que estou em suas mãos. Mesmo sem ver sua ação, confio em seu amor imutável por mim. Cultivar essa paz interior requer práticas conscientes a serem integradas ao nosso dia a dia. Primeiro, o santuário móvel.
Crie momentos de quietude e comunhão com Deus em meio às atividades. Não precisa de um templo físico. Seu carro, sua mesa, até uma sala de espera podem se transformar em santuários momentâneos, reconectando-o à fonte da paz. Aprenda a arte do jejum informativo. Desconecte-se intencionalmente da enxurrada de notícias, atualizações e notificações que mantém seu sistema nervoso em alerta constante. Esse jejum cria espaço mental para sintonizar com a frequência da paz divina, sempre presente, mas muitas vezes abafada pelo ruído do mundo. A confiança verdadeira se constrói sobre a gratidão consciente. Liste diariamente pelo menos 3 evidências concretas da fidelidade de Deus em sua vida. Podem ser intervenções grandiosas ou bênçãos sutis que passariam despercebidas sem uma busca intencional. Esse inventário diário de gratidão será uma âncora para sua alma nas tempestades da incerteza. Soltar o controle não é passividade, mas profunda sabedoria espiritual. É reconhecer que existe um Deus infinitamente mais sábio, poderoso e amoroso, que orquestra cada detalhe de sua vida com perfeição. Ao liberar seu anseio pelo controle, você abre espaço para Deus manifestar soluções sobrenaturais que você nem imaginava. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Compartilhe este testemunho, pois esta não é apenas uma mensagem inspiradora, mas uma transferência de autoridade espiritual que mudará sua trajetória se você aplicar essas verdades com fé e constância. O poder de cancelar decretos malignos e ativar a vitória sobrenatural é sua herança como filho de Deus. Agora, cabe a você viver essa revelação a cada dia. Se esta mensagem tocou seu coração, tome 3 ações imediatas. Primeiro, inscreva-se neste canal, ative o sininho para receber mais ensinamentos sobre autoridade espiritual e transformação pessoal. É apenas o começo de uma série de revelações que transformarão sua existência. Segundo, compartilhe este vídeo com 3 pessoas que lutam contra forças negativas, talvez sem perceber. Seu ato de compartilhar pode ser um ponto de virada na vida de alguém. Terceiro, deixe um comentário com sua declaração de fé. Em nome de Jesus, hoje cancelo todo decreto de estagnação, fracasso, doença e pobreza, e ativo minha vitória sobrenatural em minhas finanças, saúde, relacionamentos e propósito divino. Declarar publicamente sua fé é um ato poderoso na guerra espiritual.